Oi, pessoal, boa noite. Como vocês estão? O pessoal tá chegando aí Boa devagar. noite. Tudo bem? Desculpem por ontem. Ontem Caiu caiu uma tempestade aí? tarde aqui, gente. Eu não sei em que região do país vocês estão, parece que tem gente aí de todo lugar, né? Mas aqui no Rio, ontem, na verdade, eu tô em Cabo Frio, né? Eu já falei isso pra vocês. Começou uma tempestade e aí apagou a luz e nós ficamos uns 25 minutos aproximadamente sem energia elétrica. Não é uma coisa comum de acontecer aqui. Mas a chuva foi bastante intensa. Em São Paulo também eu vi, acho que choveu bastante hoje, né? Me parece. Não sei quantos de vocês estão em São Paulo. Eu morei em São Paulo. E o negócio era absurdo. Mas não tem problema não. Obrigado pela presença. Sei que às vezes é um dia que a gente não estava se programando, mas a gente não pode perder a aula, né? Isso é a coisa mais importante para a gente. Vou compartilhar aqui a tela para a gente não perder tempo. Tá todo mundo me vendo direitinho? Vamos para aí, a galera tá entrando. Apareceu para vocês? Apareceu o compartilhamento grande? Boa! Show de bola. Deixa eu colocar o chat aqui no cantinho. Aqui para ver vocês bem. Então, vamos seguindo. Bom aí, eu não sei se todo mundo que está aqui estava aqui ontem. A gente vai dando aí uma relembrada em tudo o que nós vimos na data de ontem. Tem bastante questão aí para a gente dar uma olhada, tá? Deixa eu seguir aqui. Vamos lá. Isso aqui a gente já viu ontem, né? O aumento na meta da taxa Selic tende a fazer o quê? O que que acontece aqui nesse caso, né? A galera aí foi bastante participativa ontem. Então, quando eu estou falando de um aumento na minha taxa de juros, tá? Na Selic, que inclusive é aí uma política monetária, né? Executada pelo Banco Central, quando eu falo de taxa Selic, mas a gente precisa ficar bastante atento com uma questão que a taxa Selic, ela pode ser expressa de duas maneiras, né? A Selic meta, que é de fato a política monetária, que é aquela que é definida pelo Copom, naquelas reuniões de 45 em 45 dias, na reunião do presidente do Banco Central e seus 8 diretores, quando eles vão usar essa política monetária para poder perseguir a meta de inflação. Essa sim é definida lá pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então aí o que o Conselho define é o IPCA, e aí o Banco Central, através das políticas monetárias, vai procurar perseguir esta meta. Então a Selic meta é essa aí definida pelo Copom. Quando a gente fala de Selic over, nós estamos falando da taxa que efetivamente é negociada no mercado. Eu não sei quem está no mercado já trabalhando, mas quando a gente fala de Selic over, de fato, é ela que baliza os valores dos empréstimos, dos juros, né, que vão ser cobrados ali, conhecida também por balizar aluguéis. Eu vou falar disso depois, tá? Fala, Larissa, quem reajusta o aluguel é o IGPM. Nós temos hoje um novo marcador, tá bem? Então, ela também vai ajudar aí a balizar financiamento, todo tipo de transação que aconteça envolvendo o valor do dinheiro no tempo, que é os juros, no nosso mercado. E aí dela deriva o nosso conhecido CDI, né? Que é o Certificado de Operações aí de Transações, Depósitos Interfinanceiros, que são aqueles que acontecem entre as instituições financeiras
durante o dia, beleza? Então, quando o meu juro sobe, o que que acontece com o dólar, principalmente? Se eu estou falando de um aumento de dólar, estou falando aí de redução de juros. Se eu estou falando de aumento de juros, estou falando de redução de dólar. Eles são, gente, produtos, né? Marcadores completamente, inversamente proporcionais. Tanto quando eu falo de dólar, quando eu falo de Ibovespa. Quando a gente está falando de Selic e de Ibov, eles também são inversamente proporcionais. Observou a Selic subindo, é juros que é dólar que está caindo, e pode dar uma olhada no Ibovespa também, que ele provavelmente está caindo, tá? Então, vocês já responderam ontem, só para dar uma relembrada. O aumento da taxa Selic tende a reduzir a cotação do dólar. Alternativa A. Aí, a B, que a gente já fez também ontem, quando eu estou falando de uma desvalorização do real, estou dizendo que o dólar está uma moeda forte. Alguém me falou que não está aparecendo a pergunta. Não está mudando? Agora está uma tela azul. Deixa eu mudar aqui para vocês. Vamos ver se vai mudar. Foi? Apareceu? Show de bola. Vão me avisando, tá? O chat está aqui aberto do meu ladinho. Show de bola. Então, aí, para dar mais uma relembrada, quando a gente está falando de desvalorização do dólar, eu estou falando, aí de verdade, desculpa, de desvalorização do real, eu estou falando de um dólar caro. Então, o dólar caro favorece quem? Quem compra lá de fora ou quem vende lá para fora? Se eu tenho aí, né? Eu dei esse exemplo ontem para vocês, dos importadores aí, da galera que gosta, que é do time do iPhone, que é um produto importado, né? Quanto maior o dólar, pior para nós, mais caro é o produto iPhone. Então, a desvalorização do real tende a fortalecer quem vende lá para fora. Então, pensa, se eu estou comprando uma coisa de US$ 1.000, um iPhone de US$ 1.000, ele vai custar para mim R$ 6.000 no Brasil. Mas se eu estou vendendo, por exemplo, exportando a nossa questão da parte do agro, que é muito forte, né? Se eu estou exportando grão, se eu estou exportando laranja, e eu vou exportar isso a US$ 1.000, quando eu receber o pagamento dos Estados Unidos, isso vira R$ 6.000 para a gente, né? Então, exportações em vista da queda do preço do dólar do produto exportável. Favorece a exportação, né? E nunca a importação. O importador fica bem chateado aí com a queda do real, né? Próxima. Muito bem respondida por vocês. A meta, a Selic Over expressa o quê? A meta de juros da básica, a meta da taxa de juros básica da economia, a meta da inflação estabelecida para o ano, a média ponderada das operações interfinanceiras de um dia lastreadas em títulos públicos federais ou a média ponderada das operações interfinanceiras lastreadas no DI. Essa aí, bem tranquila, a gente já está acostumado a ouvir, né, falar sobre ela, que é a Selic Over, nossa taxa oficial de mercado, que vem derivada de uma média ponderada das operações que acontecem no Selic, na Clear, né, que é a nossa câmara de custódia, que é o Selic, onde são custodiados, liquidados todos os títulos públicos federais, tá? Ah, Larissa, como é que é feita essa média ponderada? O sistema consulta o Selic em alguns intervalos de negociação do dia, tá? Começa às 10 da manhã e ele vai consultando de hora em hora até às 2 da tarde as operações negociadas ali. É dali que vai derivar a nossa Selic Over. E dela, gente, vai derivar também, que ela é muito próxima, o CDI, tá? Historicamente, aí, quando a gente faz a verificação,
A Selic Over e o CDI são, em média, 0,10% menores do que a Selic Meta. Então, hoje eu estou falando de uma taxa de juros brasileira de 11,25, que foi atualizada no final de janeiro. E aí, automaticamente, às vezes eu estou ali no banco para fazer um cálculo rápido de juros para o meu cliente de rendimento, eu vou usar ali a casa dos 11,15, tá? Quando ele é lastreado em CDI. Ali é só fazer a conversão bem rapidinha. Ah, Larissa, não sei fazer isso na HP, não tenho muita familiaridade. A gente vai seguir aí na parte de finanças também, tá? Vou ensinar uns macetes para vocês programarem as HPs e deixarem ela bem bonitona, calcular aí bem facinho para a parte de finanças, tá? Então, vimos aí a terceira questão. Acho que a gente parou nessa aqui ontem, né? A alíquota de recolhimento compulsório sobre depósito à vista aumenta e não há qualquer ação compensatória por parte da autoridade monetária. Com relação à liquidez do mercado financeiro e as taxas de juros, o que ocorre respectivamente. Show de bola. Obrigado, Karina. Foi aí que a gente parou, né? Nós estávamos falando de recolhimento compulsório. Larissa, eu nunca ouvi essa palavra. O que é o recolhimento? Ele faz parte de uma das 4 políticas monetárias que são executáveis pelo Banco Central, visando. E aí eu fiz essa pergunta para vocês ontem. Qual é a principal função do Banco Central? Não é a atribuição, tá, gente? Que é aquela privativa, que é a de fiscalização de todas as instituições financeiras e a autorização para que elas possam funcionar. Isso é atribuição. A principal função do Banco Central é assegurar o controle dos preços, tá? A estabilidade econômica. Como que o Banco Central faz isso? Segurando a inflação. Como que o Banco Central segura a inflação? Utilizando as políticas monetárias. Essa é uma delas, tá? Nós temos algumas políticas que o Banco Central vai se utilizar, que é a monetária, a fiscal e a de distribuição de rendas. São as 3 políticas aí que o Banco Central vai lançar a mão para poder fazer o controle da inflação, porque ele precisa perseguir a meta da inflação através destas políticas, tá? Então, falando das 4 políticas monetárias que o Banco Central tem, nós temos Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos federais. Nós temos a própria taxa Selic, né, que é a Selic Meta, que é definida aí a cada 45 dias. Nós temos as operações de redesconto. O que é redesconto? É a operação que o banco faz, as instituições financeiras como um todo, fazem para quando elas precisam pegar dinheiro com o Banco Central. Ou seja, no final do dia, todas as instituições financeiras precisam ter solvência, elas precisam fechar no azul. Então, às vezes acontece de ter mais depósitos, às vezes mais resgates, mais saques, e a instituição fecha no vermelho. E aí ela vai pedir emprestado para alguma outra instituição, e é daí que deriva o CDI, e essas outras instituições também podem não ter liquidez. Então, se falta dinheiro no mercado, eu preciso solicitar empréstimo para quem guarda o dinheiro, que é o Banco Central. E aí é a operação do redesconto, tá? Só que as instituições financeiras não querem entregar esse empréstimo porque é um dinheiro caro, tá? O Banco Central cobra uma taxa de juros alta para este tipo de empréstimo. Aí tem outros, depende do prazo, tá, gente? Se ela é operação de um dia, se ela é operação do mesmo dia, se ela vai levar 30 dias, 45, isso aí vocês vão encontrar disponíveis no material, tá? E a quarta política monetária importante é essa aí do recolhimento ou depósito compulsório. Tudo que é compulsório é obrigatório. Então, o que é isso? Todo depósito à vista que acontece nas instituições financeiras, uma parte desse depósito obrigatoriamente precisa ser recolhida pela instituição para enviar ao Banco Central. Entendam que ela é como se fosse a poupança do banco, tá? Então, o banco também para ter solvência, né, é obrigado a guardar.
E aí depende da política econômica vigente, se eu estou falando de uma política contracionista ou expansionista, essa taxa pode se reduzir, como ela pode se elevar. Entenderam? Isso é depósito compulsório. Ah, Larissa, tem como não depositar? Não tem como, porque o próprio Banco Central vai fazer esse recolhimento, tá? É a poupança do Banco Central. E algumas curiosidades sobre o depósito compulsório, de todas as políticas monetárias, essa é a única questão de prova, tá? Costuma a gente ver essa questão aí. Ela é a única política monetária da qual o governo não pode lançar mão para cobrir déficits. O governo não pode pegar lá no Banco Central a poupança que é do banco, tá? Aquilo é a reserva da instituição financeira que está guardada ali em boas mãos. E uma outra curiosidade também, esse valor, esse depósito compulsório, é armazenado no Banco Central em dinheiro em espécie, tá? São algumas curiosidades aí em relação ao depósito compulsório. Eu falei, acho que para vocês, na nossa primeira aula, sigam o Banco Central nas redes sociais e, de vez em quando, deem aí uma olhadinha no site do Banco Central, que eles têm curiosidades muito legais sobre a história do banco e também sobre aí as atualidades, tá? Vai falar de Drex, vai contar como isso vai ser implementado na economia, as novas atualizações do Pix, então é coisa aí bastante importante da gente estar também bastante antenado, tá? Então eu estou falando aí de que a alíquota do recolhimento vai subir. O que que eu estou dizendo? Que o banco é obrigado a guardar um valor maior no Banco Central. Se o banco está guardando mais dinheiro, quer dizer que fica pouco dinheiro no meio circulante. O que que acontece com a liquidez? Desaba, né? E o que que acontece com a taxa de juros? Eleva. Por quê? Tudo que tem pouco custa caro. Tudo que tem muito custa barato. Então, eu tenho pouca oferta de dinheiro, consequentemente, a minha taxa de juros vai se elevar, tá? Políticas aí responsáveis do Banco Central. Outra política importante, além da monetária, é a fiscal. Cuidado, gente, com as pegadinhas de prova, tá? Essas quatro que eu disse são políticas monetárias. Política fiscal, eu estou falando de imposto, de fisco, de receita, tá? Então, tomem cuidado. Elevação ou redução de imposto é política fiscal, não é política monetária. E quando eu falo da política de distribuição da renda, é aí a forma que o governo federal tem de distribuir renda para a sua população. Se ele está numa política expansionista, eu libero mais valores na economia. Se eu estou numa política contracionista, eu retiro o dinheiro da população, tá? Outra pegadinha importante de vocês tomarem cuidado, custo é diferente de gasto, tá? Custo é a máquina pública, o quanto isso é de dívida. Gastos do governo é o quanto ele injeta na economia para estimular o seu crescimento, a sua evolução, inclusive quanto de dinheiro o governo coloca no bolso da população via programas sociais, tá? A gente não vai entrar no mérito de cada programa, mas é isso aí que acontece. Então, show de bola, vamos seguir. Essa aí é muito importante também. Clássica de prova, tá, gente? Vamos falar de PIB. Um frigorífico comprou um insumo para sua produção no valor de R$ 500. Transformou este insumo e vendeu por 1.800. Da ótica do valor agregado, quanto o frigorífico acrescentou no PIB do país? Por que que essa questão é muito interessante? A gente precisa lembrar de algumas coisas do PIB, né? Primeira coisa é a fórmula, né? A gente tem aí as piadinhas do PIB, mas daqui a pouco ela vai ficar defasada, né? Porque PIB, a gente fala ali que é o cigarro do X-Men, né? Porque ele é o C, que é o custo, o investimento, mais os investimentos das empresas, os gastos do governo e o que a gente chamava aí de exportação líquida, que é tudo que a gente vende menos tudo que a gente compra. E uma outra coisa importante do PIB também, tá? Para vocês não esquecerem,
é que PIB tem a ver com produto final, tá, gente? É produto final. É isso que o PIB entrega, não é produto intermediário. Todo o valor já é o que acrescenta no final. Então, PIB, vou deixar aqui a fórmula para vocês não esquecerem. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no chat. PIB é igual a C. Ó, vou deixar no chat aqui para vocês. Mais I, mais G, mais... É o que a gente chamava de SN, tá? Que é a exportação líquida. Custos das famílias, tá? Investimentos das empresas, gastos do governo, mais exportações líquidas. Isso aí é o PIB da ótica do consumo, tá? Tem um outro PIB aí da ótica da produção, que vai somar tudo que é do agro, tudo que é da indústria e tudo que é de serviços. Tomem cuidado com isso na prova, tá? Então, perfeito aí, Tony já respondeu, Karina também já respondeu pra gente. Este frigorífico acrescentou. Tá, Karina? A fórmula tá aqui no direct. Vê se você consegue ver. Opa, mandei para uma pessoa só? Ô, mandei, gente. Eu vi aqui agora. Tava compartilhando só com a Andressa. Vê aí se chegou para vocês. Agora eu acho que sim, compartilhando com todas as pessoas. Então, Alessa, por que que não soma? Por que que não é 2.300? Já que ele vendeu por 1.800? Porque ele vai descontar o valor dos R$ 500 que já era o produto final. Aquilo já estava agregado ao PIB, tá bom? Por isso é que não é 2.300. O que o frigorífico acrescentou, sei lá, quando ele comprou ali, quando ele produziu, vendeu a carne, alguma outra coisa que ele tenha feito, e esse valor de 500 gerou 1.800, o valor agregado é de R$ 1.300, tá? Valor final, não esqueçam disso, tá? Ah, Larissa, se quem comprou o valor da venda dos 1.800 gerou novos valores. Sempre a gente vai descontar o valor da matéria-prima, tá, gente? Porque ela já é considerada produto final. Show de bola? Andressa é queridinha. Ela estava selecionada aqui para mim e acabou compartilhando só com ela. Vamos lá, então. Essa aí já dei aulas para vocês, já dei a colinha. Qual é a deixa obtida a partir da média das operações interbancárias lastreadas em títulos públicos? Tranquila, essa daí é aquela questão para ninguém zerar, né? Questãozinha para ninguém zerar. Que a gente tem aí? Taxa média obtida de operação interbancária lastreada em título público. Andressa mandou B, Toninho mandou D. Perfeito, Selic over, tá? Selic meta é a do Copom. Beleza, Andressa, sem problemas. Selic meta é a Selic do Copom, tá? Selic over, que é a taxa oficial de juros do nosso mercado. Perfeito aí, letra D. Vamos para o próximo. Uma diminuição nos meios de pagamento poderá ocorrer quando o Banco Central do Brasil diminui a taxa do redesconto, aumenta a compra de títulos públicos em operações de mercado aberto, aumenta a alíquota do depósito compulsório sobre os depósitos à vista, empresta dinheiro aos bancos comerciais. O que acontece? Uma diminuição do meio de pagamento. Então, eu estou falando aí de uma redução de liquidez, concordam? Enxugando o MESCIR, né? Os meios circulantes aí estão ficando pequenininhos. O que acontece com o Banco Central? Diminui a taxa do redesconto? Não, né? Exatamente o contrário. Ele aumenta a compra de títulos, de título público? Não, é exatamente o contrário, né? Ele eleva a venda dos títulos públicos federais. Aumenta a alíquota do depósito
compulsório sobre os depósitos à vista? Empresta dinheiro aos bancos comerciais. Perfeito, muito bem colocada. Letra C. Corretamente. Perfeito, galerinha. Letra C. Quando ele aumenta a alíquota do depósito compulsório no mercado à vista. Uma coisa importante da gente relembrar que eu falei lá na primeira aula, tá? Só para vocês não esquecerem. Bancos comerciais captam dinheiro à vista, via depósito de conta corrente. Bancos de investimento captam depósitos a prazo, através dos próprios investimentos, tá? Eu vou falar uma curiosidade do IOF para vocês. Pelo amor de Deus, não confundam. Banco não pode captar poupança, tá, gente? Poupança é captação exclusiva de bancos múltiplos que rodem a carteira de crédito imobiliário, tá? O nome da carteira é SCI, Sociedade do Crédito Imobiliário. É somente essa carteira que pode captar poupança, tá? E é através desse valor que o dinheiro vai lá para o financiamento imobiliário, tá? E aí, o negócio do IOF, por que que tem IOF nos primeiros 30 dias de operação e nas outras não? Que na verdade é 29, né? Na curiosidade aí dos depósitos a prazo. Ah, Larissa, meu cliente depositou um dinheiro, ficou 15 dias. Quando ele foi sacar, ele pagou um IOF aí bem alto, que leva praticamente a rentabilidade do cliente toda, né? Além do imposto de renda. O mercado cobra IOF, que é operações, imposto sobre operação financeira, porque ele não entende que um depósito que acontece em menos de 30 dias, que ele é movimentado, que aquilo caracteriza um investimento, tá? O produto não teve tempo nem de ter o primeiro mês de rentabilidade. Então, o mercado entende que aquilo configura uma operação financeira, como qualquer outra. Um depósito que você colocou na poupança, mas sacou para pagar um boleto, você tinha um Pix para fazer, é por isso que tem IOF. E à medida que o tempo vai passando, esse IOF vai se reduzindo. Ele começa em 96% e vai caindo na proporção 4:3:3, para sempre ficar num valor redondo, tá? Então, começa em 96, no segundo dia 93, depois 90, 86, 83, 80 e por aí vai, até que no 29º dia o IOF está zerado, tá? Uma coisa muito importante para vocês saberem: IOF só acontece em operações de renda fixa, tá? Não tem IOF em ações, não tem IOF em renda variável, tá? Isso é muito importante também. Karina me perguntou, é automaticamente descontado do rendimento? Sim, Karina, é automaticamente recolhido pela PJ, tá? Então, isso aí é uma dica importante de prova. Tomem cuidado com as pegadinhas, tá? Não existe IOF em renda variável, é uma característica da renda fixa. Larissa, fundo de investimento em renda fixa, tem IOF? Tem, tá? Tem IOF, fundos de investimentos em renda fixa. Não recomendamos que você recolha o produto antes dos 30 dias, porque você vai ter cobrança deste imposto, tá? E aí fica essa dica aí bastante importante para vocês sobre essa operação que o mercado adora. Então é por isso que não é considerado um investimento, tá? E aí tem essa cobrancinha de imposto. Outra dica importante também, que às vezes a gente fica pouco confuso, a gente vai falar disso aí mais para frente, mas já adiantando a questão da pergunta que a Karina fez, guardem o seguinte, gente. Quem recolhe o imposto? Ah, Larissa, eu fico muito na dúvida. É o investidor? É a PJ? É o administrador do fundo? Quem recolhe? Quem é obrigado a pagar o imposto? Pensem o seguinte: sempre que vocês tiverem uma PJ por trás, a responsabilidade do recolhimento é dela. Sempre que é você e a máquina, você e o investimento, a responsabilidade é sua. Então, se eu estou falando de debenture, de fundo, de CDB, de letra, de tudo que eu tenho um intermediador financeiro, é a PJ que vai recolher. Você recebe líquido de imposto. Se é você e o papel, ações, fundos imobiliários, ETFs, quando você consegue negociar diretamente, quem é responsável pelo recolhimento da DARF é o investidor, tá? E aí, limitado aí a seus processos, a gente vai falar disso aí lá na renda fixa e na renda variável, tá?
mas fica aí a dica para vocês. Vamos seguindo. Para adotar uma política expansionista, o governo pode. O que eu estou falando de política expansionista? O governo quer colocar dinheiro na economia, tá? É uma política econômica expansionista. Vamos colocar dinheiro na mão do pessoal para aumentar a inflação, tá, gente? Porque o consumo sobe a inflação. Então, quando a gente vê taxas de juros muito pequenas, inflações muito controladas, é normal que os governos tendam a estimular o consumo, dando liquidez mesmo na economia, tá? Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Reduzir os gastos correntes e os impostos cobrados dos agentes econômicos. Aumentar os seus gastos com o investimento e o imposto cobrado do agente econômico. Reduzir os gastos correntes e aumentar os impostos cobrados dos agentes econômicos. Aumentar os seus gastos com investimentos e reduzir os impostos cobrados dos agentes econômicos. Perfeitamente, estamos falando aí de letra D. O governo quer colocar dinheiro na economia. Então, ele quer deixar dinheiro no nosso bolso. Ele aumenta, de fato, o gasto com investimentos, perfeito, e reduz o imposto. Quem são os agentes econômicos? Nós mesmos, as empresas, né? Nós aí, simples pagadores de impostos, né, gente? Antes da aula começar, eu estava vendo o Jornal Nacional e estava sendo divulgado ali agora que no próximo dia 15 abre o IR, né? A liberação do IR, das declarações, e a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações. Então, assim, para a gente ter uma ideia de tudo que acontece no nosso país, né? Quando ela visa redução de imposto, ele está falando de deixar mais dinheiro no bolso do consumidor, porque a alíquota de imposto se reduz. Então, muito perfeitamente é isso mesmo, tá? Corretamente. Vamos ver aí, né? O imposto de renda chegou. Todas as pessoas que ganharam acima de 30 mil reais tributáveis no ano de 2023 estão obrigadas a declarar, tá? Façam suas declarações, porque a multa é cruel, tá, gente? Cair na malha fina é cruel. É só pedir um contador querido para fazer aí para a gente. Então, já está aí o governo trabalhando com a questão do recebimento dos próximos IRs. Se alguém depois precisar de alguma ajuda, posso auxiliar aí no que é o rendimento que precisa ser declarado. Então, show de bola aí, letra D. Vamos seguir para 9. Vai ser bastante longa. Deixa eu descer aqui, senão não enxergo. Em uma nota divulgada ao mercado, o Bacen demonstrou preocupação com o aquecimento do nível da atividade econômica e o atual excesso de liquidez. De acordo com a nota, poderiam ser adotadas medidas para reduzir a oferta do crédito. O Banco Central quer tirar dinheiro da economia. Nesse caso, uma das medidas possíveis a ser adotadas pelo Bacen é de fazer o quê? Ampliar a emissão de papel moeda? Bacen quer colocar mais dinheiro no mercado? Não quer. Reduzir a taxa de redesconto para empréstimos de assistência à liquidez? Não sei, vamos ver. Reduzir o aumentar o recolhimento compulsório sobre depósitos à vista e a prazo? Opa, o Banco Central está tirando dinheiro da economia. Se eu reduzo a taxa do redesconto, fica mais barato para o banco pegar dinheiro, sobra dinheiro no caixa dele. Eu não quero isso. Aumento o recolhimento compulsório? Se eu aumento o recolhimento compulsório, eu sou obrigado a guardar mais dinheiro lá no Pai de Todos. Pode ser essa a questão. Recompra o título público em operação de mercado aberto? Se o Banco Central compra título, o papel vai para o Banco Central e o dinheiro vem para o banco. Dinheiro no banco é liquidez, é meio circulante crescendo. Não é isso que o Banco Central quer. Ele está preocupado com o excesso de liquidez. Então, aí, corretamente, letra C. Muito bem. Vamos seguindo. Tá tranquilo, gente, até agora? Esse pedaço inicial é bem tranquilo, né? São questões que a gente não pode perder na prova, tá? Vamos deixar para errar lá para o final. Lembrando que são 70 questões,
a gente tem que acertar 49, no mínimo, tá? Se acertar 48 não vale. Tem que ser 49 no mínimo. Então, como essa questão, essa parte inicial é mais tranquila, falando de banco, falando de corretora, falando de economia, vamos ficar bastante focado nisso aí, tá? Para a gente garantir esses pontinhos. Para um país ter balança comercial superavitária, é necessário que sobre dinheiro no nosso caixa. Karina mandou, a prova é toda fechada? Sim, Karina, são 70 questões com 4 alternativas, tá? Tá na dúvida, marca C de Cristo ou D de Deus, tá? É o meu macete de fazer prova. Tá na dúvida, é esse aí, A de Amém, C de Cristo e D de Deus. Pode escolher uma lá e marcar, tá? Mas é bem tranquilo aí de fazer. A gente vai pegar uns macetes de HP, vocês vão ficar fera. Então, a pergunta que tá fazendo aí pra gente é: precisa sobrar dinheiro no meu mercado? Balança superavitária. Primeira coisa que eu preciso saber, como que faz essa conta, Lari? Eu fico na dúvida de balança comercial, de balança de pagamento, de balança de serviço. É uma loucura, né, gente? É uma sopa de letrinha. Mas o que que acontece? Balança comercial superavitária não quer dizer balança de pagamentos superavitária, tá? A fórmula é balança de pagamentos, BP, igual a balança comercial mais a conta capital mais a TU, que é transação unilateral. Como que eu gosto de simplificar isso para os alunos entenderem? Pensa que isso é o seu orçamento, que a balança de pagamentos é você. Você tem ali na balança comercial toda a sua entrada e saída de dinheiro, toda a sua transação. Você recebe seu salário, vai pagando sua internet, vai pagando seu computador, vai pagando sua conta de luz, o seu aluguel. Essa é a sua balança comercial, também conhecida por balança de serviços, tá? Na conta capital é o seu dinheirinho guardado de investimentos. É aquele que você nem lembra que tem. E a transação unilateral, como o próprio nome já diz, a gente está relacionando isso às doações, que podem ser unilaterais de qualquer maneira. Ou você doando um dinheiro para alguém, e isso reduz a sua balança de pagamentos, ou você recebendo uma doação do papai, da mamãe, do amigo, do namorado, e isso eleva a sua conta de capital. O que que o exercício está pedindo? A balança comercial, que é a sua superavitária de serviços. Então, o que que precisa acontecer nela para que sobre dinheiro no final do seu pagamento? E que fique tudo no azul. Vamos ver. Tenha um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos vindos do exterior. Não, porque ela não se enquadra na balança de serviços, tá? Ou seja, na balança comercial. Tenha um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos para o exterior. Pior ainda, né? Pior ainda. Que a gente está pagando mais coisa aí que não vai sobrar mesmo no nosso dinheirinho rico do final do mês. Que eu compre mais bens e produtos produzidos no exterior do que eu venda. Se eu estou importando mais, eu estou comprando mais, eu estou pagando mais, isso não vai sobrar dinheiro no meu caixa. Então, fica aí a nossa última alternativa, que eu venda mais bens e produtos produzidos no meu país para fora do que eu compro. Então, que eu tenha uma exportação líquida e interessante, tá? Vou deixar aqui para vocês também, ó, BP é igual a BC mais CC mais TU. Balança de pagamentos é balança comercial mais conta capital mais transação unilateral, tá? Pegadinha de prova. Não é porque eu tive balança comercial, conta capital ou transação unilateral positiva que eu posso garantir que a minha balança é superavitária, tá? Nem deficitária. Preciso ter aí uma visão global para entender o pagamento no final, tá? A gente vai ver umas outras questões aí que tem caído bastante na nossa prova. Então, show de bola. Vamos lá na nossa próxima questão.
Para reduzir a oferta monetária e controlar a inflação da demanda agregada da economia, um dos instrumentos da política monetária à disposição do Banco Central é, mais uma vez, estamos focados em políticas monetárias. 4, Selic, redesconto, compulsório, open market. Tá? Vamos ver aí. Eu quero tirar dinheiro da economia, controlar a minha demanda. Tá? Vamos ver o que o Banco Central vai fazer. Comprar título público no mercado aberto? Se o Banco Central compra título do banco, o papel vai para o Banco Central, o dinheiro fica lá no Bradesco, no Itaú, no Santander. Isso não reduz liquidez. Redução da taxa dos depósitos compulsórios. Se eu reduzo o depósito compulsório, vai menos dinheiro para o Banco Central, sobra dinheiro na economia. Não é isso que o Banco Central quer fazer. Venda título público no mercado aberto. Se o Banco Central vende papel, entra papel no banco, vai dinheiro para o Banco Central. Tem como emprestar papel? Tem como financiar papel? Não tem. E isso eleva a minha, isso reduz a minha liquidez, consequentemente sobe os meus juros, consequentemente a minha demanda cai, porque o dinheiro está caro. Então, a alternativa correta, letra C de Cristo, né? Se a gente ficar na dúvida, a gente marca essa aí mesmo. E D, reduzir o redesconto, também não, ele precisaria aumentar o redesconto para enxugar a liquidez no mercado. Show de bola. Vamos seguindo aqui. Ó, que eu estava falando mais cedo. Se em um determinado período as remessas de juros, lucro, royalty, seguro, viagem internacional são menores do que os valores recebidos do exterior, nestas mesmas categorias, o país terá superávit na balança de serviço, superávit na balança comercial, déficit na balança de serviços ou déficit na balança comercial. O que acontece? Ele está me falando que, em algum momento, tudo o que eu tive de remessa enviada é menor do que eu recebi. Ou é ao contrário? Deixa eu ver. São menores do que os valores recebidos. Então, quer dizer que eu mandei mais para lá. O que acontece na minha balança de serviços? O que acontece na minha balança comercial? Tem um déficit ou tem um superávit? O pessoal está dividido aí. Gente, o que a gente entende aí nesse caso? Num determinado período, as remessas de lucros, juros, royalty, seguro, viagem internacional, tudo que eu investi lá fora, tudo que eu consumi lá fora, foi menor do que o valor que eu recebi, quer dizer que sobrou no meu caixa, eu pude enviar. Então, eu tive um superávit. E toda vez que eu falar, principalmente de seguro, de juros, eu estou falando de balança de serviços, tá? É o frete pago, é a remessa que eu recebi, é o que eu investi. Então, a gente fica com a alternativa A, superávit na balança de serviço. Exatamente, ó, a Tony mandou aí pra gente. Recebi 100 e mandei 110. Superávit de 10 em serviços. Perfeito. É exatamente isso, Tony. Sobra dinheiro aí no nosso caixa, tá? Perfeito. Vamos lá. Ah, eu adoro falar disso. Em um país em recessão, verifica-se o quê?
Muita gente fica na dúvida disso, né, gente? O que está acontecendo quando um país está em recessão? O Brasil já viu isso aí, né? Aí durante um período, a gente não está falando do período da pandemia, tá? O país não estava em recessão, o período de recessão é muito mais grave do que a gente observou na pandemia, que foi uma paralisação dos serviços, tá? Então aí é quando a gente tem um cenário de recessão, de juros controlados, inflação controlada, mas eu não consigo reduzir nada. O país está travado, o país não produz. Então é isso que a gente observou aí. Estados Unidos já viu isso, né? E aí, em alguns períodos, a gente pode falar aí da crise do subprime, 2008, a bolsa, né, lá em 1929, quando, né, despertou o problema do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, lá no Tio Sam. Então, a pandemia não colocou o país em recessão, pelo amor de Deus, tá? Não façam essas confusões. O que que acontece num país em recessão? Arrecada mais tributariamente? O PIB sobe? Decrescem as transações correntes ou o PIB se reduz? Se eu estou falando de um país em recessão, automaticamente eu estou falando da parada da produção, da parada do crescimento do país. Os bens e produtos finais não são produzidos, não são comercializados. E se eu não tenho tudo isso, eu tenho investimento de empresa parado, consumo de família parado, gasto de governo parado. Todas essas coisas que eu disse compõem o PIB. Todas essas. Então, se eu tenho um país que não produz, eu tenho automaticamente uma redução de PIB. Perfeito? PIB vem de produto interno bruto, que pode ser calculado num país durante um ano, numa cidade, num bairro. Aí tem os censos do IBGE, que vão cuidar de grande parte disso aí também. Mas tudo dá para a gente ter um PIB. Dá para a gente ter o nosso próprio PIB, né? Você entende aí de quanto você produz, de quanto você gasta. Então, de quanto você consegue guardar de fato. Aí a gente sabe se nós somos um PIB superavitário ou deficitário. Atualmente está difícil ser superavitário, né, gente? Que isso. Cada vez que a gente vai no mercado, as coisas estão, ó, caras, caras. E o salário não acompanha, não, né? Meu Deus. Vamos lá. O que que é inflação? O que é o IPCA? Importante, importante, importante. IPCA atinge o varejo. Toda vez que vocês tiverem uma pergunta sobre o que que acontece quando o IPCA é sensibilizado, eu vou afetar o varejo, tá? Quando eu pergunto do IGPM, o IGPM está atrelado ao dólar. O dólar está atrelado ao atacado. O IGPM é composto de 3 índices: IPA, IPC e NCC, na proporção de 60, 30, 10. Toda vez que eu estiver falando de construção, de atacado, de dólar, eu estou falando do IGPM, tá? Índice Geral de Preços do Mercado. Principalmente o IGPM FIP, que não tem nada a ver com a tabela FIP, tá, gente? A tabela FIP é lá do carro. E a inflação, o IPCA, vai afetar o varejo de uma forma aí mais agressiva, tá? Então, inflação é aumento contínuo do nível geral dos preços, ocasionando elevação do poder aquisitivo da moeda, aumento contínuo do nível geral de preços, ocasionando perda do poder aquisitivo da moeda, declínio acelerado de preços, que ocasiona perda de poder aquisitivo, uma pequena elevação dos preços, que não ocasiona perda de poder aquisitivo. Muito bem respondido aí. Letra B. Não confundam. Inflação é aumento geral de preço, tá? Por favor, não confundam isso, que leva, consequentemente, à perda do poder aquisitivo que a gente tem. O que é isso? A inflação, os juros, são o dinheiro no tempo. Se hoje perguntarem para você, você prefere ter R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui a um ano? Os mesmos R$ 100. Hoje, perfeito. Porque daqui a um ano, os R$ 100 de hoje não compram mais as mesmas coisas que você comprava hoje, a não ser que você invista esse dinheiro
e ele a acompanhe. E aí, quando a gente vai falar de diversificação de carteira de cliente, a gente atrela um pouco a juros e um pouco a inflação, para que o cliente não tenha perca do poder aquisitivo da moeda dele. Dinheiro em colchão só desvaloriza, tá? Posso falar para vocês aqui N casos de clientes idosos que eu tenho aqui na agência que não confiam no banco, que tem o dinheirinho deles guardadinho em casa. E não há nada que a gente diga que vá mudar a cabeça dessas pessoas, tá? Eu tive um caso recente de um cliente que buscou 100 mil reais na casa dele. Estava guardado assim, num esconderijo. Num esconderijo. E toda vez que ele vai ao banco, ele fala que o dinheiro dele não rende nada. Toda vez. Ele tem 85 anos, eu acho. Toda vez que ele vai no banco, ele acha que o dinheiro dele não está rendendo, que se tivesse em casa estava melhor. Imagina. Então, a gente vê todo dia, né? Um, dois, três, N casos dentro das instituições financeiras de gente que guarda o dinheiro no colchão, né? Ou que guarda na poupança. Então, inflação, por favor, é aumento geral de preços, tá? Não é aí. A inflação ocasiona a perda do poder aquisitivo, mas ela é o aumento geral dos preços que a gente tem. A gente vai no mercado e fala, nossa, tá tudo inflacionado, né? É isso aí mesmo. Tudo que a gente está consumindo hoje em dia tem uma superinflação, né, gente? A carga tributária é muito alta no Brasil. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas um dia que vocês forem no supermercado, olhem a nota fiscal. Logo depois que sai aquela fita toda, olhem ali quanto é imposto e quanto é de fato o produto que você está levando. Mais que 50% do valor da sua compra é imposto. Deem uma olhada, só de curiosidade, só para a gente saber o que acontece com o nosso dinheiro, tá? O produto interno bruto de uma economia é de assustar, Karina, é verdade, com certeza. O produto interno bruto de uma economia representa em valores monetários e, para determinado período, a soma de todos os bens e produtos e serviços. O que o PIB faz para a gente? Produto intermediário ou produto final? De cara, produto final. E aí fica a dúvida: a preço de custo ou a preço de mercado? A gente fez uma questão anterior a essa. O que acontece? Lembra lá do frigorífico que comprou R$ 500 de matéria-prima? Aquilo era preço de custo ou já era o preço de venda? E depois ele vendeu por 1.800. Os 1.800 eram o custo ou o preço de venda do frigorífico? O preço da venda. Então, aquilo já é o valor de mercado, tá? O PIB sempre vai considerar bens e produtos finais a valor de mercado. Show de bola! Índice de preço utilizado pelo Conselho Monetário Nacional para acompanhar as metas de inflação. O que ele vai utilizar para acompanhar a meta de inflação? IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, Índice Geral de Preços ao Mercado, Índice de Preços do Atacado, Índice Nacional do Custo da Construção Civil, vamos dizer assim. Para acompanhar a meta de inflação, vou usar IPCA. Como que o IPCA é calculado? Vocês sabem? Quem calcula IPCA e como é calculado? Nós temos dois índices, né, gente? Um é o IPCA e o outro é o IGPM. Quem calcula IPCA? IBGE. Quem calcula IGPM? Uma instituição pública e uma instituição privada. Por que não são ambas calculadas por instituição pública? Para não haver manipulação de resultados, tá? Então, elas são apuradas de formas diferentes para que não haja manipulação de resultado. O IPCA ali, ele é calculado com a média das famílias brasileiras que ganham de 1 a 40 salários mínimos e estão nas principais capitais do Brasil. Não precisa saber isso, de quais capitais são, tá? Vai pegar aí as principais de movimentação econômica brasileira, mas que é calculado
pela média de 1 a 40 salários mínimos das famílias, é bastante importante vocês saberem. Que IPCA é governo e IGPM é FGV, instituição, inclusive, que vai aplicar a nossa prova, tá? É lá na sede da FGV que a gente faz. Então, perfeito. O Otônio mandou aqui, Postman que o diga. Exatamente. Exatamente. Vamos seguir. Na última reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, houve redução da Selic de 6,5% para 5,5%. Neste caso, podemos afirmar que aconteceu o quê? Houve um abandono do sistema de metas de inflação. Há uma flexibilização da política monetária. A inflação medida pelo IPCA está sob controle. O que eu posso afirmar aí quando eu vejo? Isso aí a gente está vendo muito palpável, né, gente? Isso tem acontecido aí algumas reuniões. O Banco Central, se eu não me engano, já é a quarta ou quinta redução que o Banco Central faz de 0,5% aí na nossa taxa de juros. Por que o Banco Central consegue reduzir juros? Primeira coisa, porque a inflação está sendo controlada. Hoje nós temos uma inflação na casa dos 5%. Ainda não é o ideal para o fechamento do ciclo, fechamento do período. Mas nós temos aí ainda mais de 9 meses, praticamente 9 meses, para poder trabalhar e o Banco Central conseguir cumprir a meta que ele mesmo, que estava lá na reunião, falou que ia dar conta de fazer. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que a inflação está sob controle. Se eu estou abaixando juros, a inflação está sendo controlada. Não me lembro se a gente chegou a falar isso na primeira aula, mas por que o presidente não dá uma canetada? Por que o Banco Central não simplesmente, se controlou a inflação, reduz a taxa de juros numa porrada só? Porque se eu reduzo muito a taxa de juros, eu acabo aumentando muito a demanda, porque o dinheiro fica barato, né? O produto fica barato. E, consequentemente, se eu tenho um excesso de demanda, a inflação volta a subir. E nós também não podemos olhar só para dentro. A gente não é uma bolha. A gente não vive sozinho, né? Igual aí a gente vê em alguns países que acham que só tem eles no mundo, né? Quando a gente fala aí de Coreia do Norte, quando a gente fala de Irã, quando a gente fala de países que são mais extremistas, né? Porque eles acham que só tem eles no mundo e mais ninguém. A gente não pode desconsiderar o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na China, tá? Então, é por isso que o Banco Central vai fazendo esses movimentos lentamente. Ao final de cada reunião do Copom, no dia seguinte da data da divulgação, o Banco Central libera a ata da reunião e nela ele explica as razões de por que foi reduzida, aumentada ou mantida a taxa Selic, e aí ele dá uma visão global, e eu acho muito legal de vocês lerem para saberem ali, de curiosidade mesmo, de atualização de mercado, entenderem como que o Campos Neto e seus diretores têm conduzido a nossa política econômica, tá? A próxima reunião agora é no finalzinho de maio, metade de maio, acredito que no dia 19, 17 ou 19, alguma coisa assim, a próxima reunião do Copom, tá? Mas a gente vai estar aí falando em aula. Então, se o Banco Central, Copom, está reduzindo o Selic, está abandonando o sistema de meta, muito pelo contrário, né? Está acompanhando ali de forma a ficar, pelo menos, no centro da meta. Há uma flexibilização da política monetária. Perfeito. Política monetária, Selic é uma delas. A inflação medida pelo IPCA está sob controle. Se eu posso baixar juros, quer dizer que a minha inflação está sendo controlada. Letra D. Muito bem. D de Deus. Ó, essa aí é maneira. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o Produto Interno Bruto. O cálculo do PIB é realizado pelo IBGE. Essa canja aí a gente já deu. Considera-se apenas a produção de empresas nacionais. O volume de importações é subtraído do cálculo do PIB. Na fórmula do PIB, cigarro do X-Men, consumo das famílias, investimento das empresas, gasto do governo, X-Men mais as importações menos as exportações, e a letra I indica impostos recolhidos no período. Nada a ver, né? E uma coisa importante, gente, que às vezes as pessoas ficam na dúvida que a gente fala,
investimento de empresa não é o dinheiro que a empresa está investindo dela no banco para ela crescer. É o dinheiro que ela investe no desenvolvimento do país. É o investimento de fato das empresas, tá? E aí, fazendo um adianto ali, a gente está falando muitas vezes aí, podemos citar, as debêntures incentivadas. As debêntures são títulos de dívida de renda fixa emitidos por empresas privadas para dois objetivos. Ou a empresa precisa de captar dinheiro para fechar o caixa, porque ela está endividada, ou ela precisa de dinheiro para poder crescer a própria empresa. E com isso, ela investe na estruturação do país, na telecomunicação, na infraestrutura, na saúde. Então, esse é o I, não tem nada a ver com imposto, tá? Então, cálculo do PIB realizado pelo IBGE? Perfeito, correto. Considera-se apenas a produção de empresas nacionais? Não, né? Nós vamos levar em conta outras empresas também. Internacionais, vamos dizer. O volume de importação é subtraído? Perfeito, vale a exportação líquida. Na fórmula do PIB e indica imposto. Nada a ver, alternativa correta, letra A de amém. Em um determinado ano, o saldo do balanço de pagamentos de um país foi positivo. Então, o que eu posso dizer? Que as reservas internacionais aumentaram neste ano? O saldo do balanço de transações correntes foi negativo? O saldo de balança comercial do país também foi positivo? A poupança interna foi maior do que a externa. O que aconteceu aí para eu falar que o balanço de pagamentos foi positivo no meu país? As reservas internacionais aumentaram neste ano, o balanço de pagamentos foi negativo. Coisas que a gente precisa deixar aí sempre bem claras, né? Eu falei isso no início para vocês. Não obrigatoriamente eu posso dizer que ela foi positiva, porque uma das balanças foi positiva. Porque eu posso ter uma compensando a outra. E ele está me perguntando no geral. No geral, cresceu. Então, eu posso dizer que quem cresceu junto? As reservas internacionais. Perfeito. E aí, gente, reserva internacional é de fato o dinheiro, a reserva que o cofre brasileiro, o Tesouro Nacional, tem em moedas estrangeiras. E por que que isso é muito importante? A gente tem um regime cambial no Brasil, PETAX, né? Que é chamado de flutuante sujo. Por que que é flutuante sujo? Porque em determinados momentos pode haver interferência do Banco Central. Por que que o Banco Central intervém nesta taxa, na PETAX, que é o dólar, tá? Vamos deixar aqui mais simplificado. Se o Banco Central observa muito dólar na economia, dólar caindo e despencando, o que que ele faz? Por que que o dólar está caindo? O que que acontece para o dólar se reduzir? Muita disponibilidade. Produto barato. Todo mundo consome. Alta demanda. Por que que o dólar fica caro? Produto caro, pouca demanda. Muita gente precisando, pouca gente tendo. Produto que todo mundo quer e tem pouco, custa caro. Então, existe, tá? Bem divididinho lá no Tesouro Nacional, sob guarda do Banco Central, essas reservas internacionais, que de fato, uma é o dinheiro intocável, é do Brasil, e uma vai para a utilização do Banco Central na nossa política cambial monetária flutuante suja. Tem o nome de suja porque tem interferência do Banco Central. Ela não é livre. O que que é livre? De acordo com oferta e demanda. Tem muito, deixa ficar barato, tem pouco, deixa ficar caro, e ali o próprio sistema vai se ajustando. Se o Banco Central vê muita queda de dólar, ele vai e compra ou vende dólar na economia? Compra dólar da economia. Perfeito. Porque ele guarda a moeda com ele, enxuga a liquidez, sobe o preço.
e a mesma coisa ao contrário. Então, quando eu estou falando de uma balança de pagamentos positiva, a balança de pagamentos é a soma de tudo. É a soma da balança de serviços, é a soma da balança comercial, é a conta capital, é a transação corrente. Então, se eu estou falando que o final foi positivo, eu não tenho como, sem ter números, tá, gente, numa operação, né, numa questão mais vaga, de saber de onde veio esse saldo positivo. Eu posso ter torrado o meu dinheiro na minha balança comercial, na minha balança de serviços, e ter recebido uma super transação unilateral, uma super doação. E isso vai ficar positivo, entende? Mas quando sobra dinheiro, quer dizer que eu consigo reservar internacionalmente. E isso vai fazer aí muito sentido para a intervenção do Banco Central na Petax, tá? Petax é uma coisa, cupom cambial é outra. Depois a gente vai falar de cupom cambial. Mas perfeito aí, letra A. Ficou entendido, Karina? Tony, tá tudo certinho? Show de bola. Então aí, letra A de amém. É responsabilidade do Comitê de Política Monetária, Copom, determinar a alíquota de depósito compulsório, fixar meta de inflação para determinado ano, estabelecer a meta para a taxa básica de juros da economia, estabelecer uma meta para a taxa de câmbio. O que o Banco Central vai fazer? Via Copom, né? Função deste nosso querido aí, estabelecer metas para a taxa básica de juros da economia. Selic. Selic. Perfeito. Muito bem. Selic meta, tá? Ninguém determina Selic over, pelo amor de Deus. Selic over acontece ali naturalmente nas transações do mercado. Acho que essa era a nossa última questão, galera. Vamos dar uma iniciada na. Deixa eu deixar aqui uma coisa importante. Parou o compartilhamento, né? Show de bola. Deixa eu dar uma conversada com vocês. Eu tinha comentado ontem, não sei se todo mundo tem, a questão da HP12C, que a gente vai utilizar bastante na próxima aula. O que eu queria deixar já uma introdução com vocês para que facilite o nosso entendimento já na terça-feira que vem. Primeira coisa, coloca aqui no chat para mim quem mexe com HP, quem nunca viu, quem tem medo, quem está aprendendo, qual é a familiaridade de vocês com HP. Não tem problema, tá? Não tem vergonha. Larissa, nunca vi, tenho medo, conheço, mas não sei mexer. Coloquem aqui para mim, para eu poder entender o que você tem de familiaridade com essa querida. Que muita gente tem medo dela. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai fazer uma introdução. A Andressa disse que utiliza. Domina bem, Andressa? Conhece os botões? Conhece as funções? Joia. Tenho, mas não sei mexer muito. Utilizo. A Andressa falou que conhece bem a HP. Tony tem o básico. Show de bola. Não sei se todo mundo tem aí. Já vou pegar a minha aqui. Eu tenho a física, tá? Que eu deixo lá na agência. E eu tenho aqui essa. Problema nenhum, tá? Só que essa aqui não serve na hora da prova. Não serve. Para a gente dar uma iniciada nos conceitos básicos dela. Para a gente dar uma conhecida nela, primeiramente, tá? Primeira coisa. Primeiro. Toda a HP. Ah, ele falou que a dele não tem botinhas. Olha, gente, é o comercial aqui da Schutz. Isso aqui chama algoritmo. Não dá para entender o que acontece. Você pesquisa uma vez e ele nunca mais some. Instagram, ele nunca mais desaparece. Não dá para entender o que o algoritmo faz. É porque o inverno já está chegando, eu já estou comprando uma botinha. Primeira coisa, pelo amor de Deus, a HP de vocês tem que ter um C na tela. Esse C aqui, ó. Esse C é os juros compostos. É ele que vai fazer o cálculo de juros compostos para gente. Larissa, como que coloca o C? Como que tira o C? Tem uma tecla na HP que se chama STO EEX. Se você já tiver com o C na tela e clicar, vai sumir.
Se você não tiver e clicar, vai aparecer. Tem que ficar ativada sempre, senão ela vai dar divergência para vocês nos cálculos de juros compostos, tá? Então, essa é uma das primeiras dicas que eu tenho de HP para vocês. Sempre. Qualquer outro botão que tiver, Karina, você aperta a tecla STO mais EEX. Logo em seguida, tá? Coloquei aqui. As teclas estão, pelo menos no celular, uma do lado da outra. Uma do ladinho da outra aqui, ó. STO EEX. Vai aparecer na tela de vocês. Qualquer outra coisa que tiver ativada, precisa estar desativada. Primeira delas, se tiver bag na tela de vocês, precisa desativar. O bag, que é begin, que quer dizer antes, vai ser utilizado somente em questões em que nós tivermos o exercício citando parcelas antecipadas, parcelas pagas no ato e compras feitas com entrada. O exercício vai ficar muito claro nesse sentido. Nós vamos fazer alguns, tá? Então, é só assim. Larissa, o begin está ativado na minha tecla, ou não está. Para ativar ou desativar, prestem atenção que a HP tem cores diferentes. Ela tem tecla azul, laranja e branca. Não é por acaso. Para ativar as teclas azuis, que é o begin, você clica sempre primeiro no G, depois na tecla. Tudo que for azul, você clica no G primeiro, depois na tecla que é azul. Tudo que for laranja, primeiro na laranja, depois na azul. Se o begin estiver ativado, vocês vão clicar STO 8. Se o begin não estiver ativado, vocês quiserem testar, STO 7. Vai aparecer begin do lado do C na tecla de vocês. Desativem, tá? É só apertar G8, que tem uma palavrinha end embaixo do número 8. Também precisa ficar desativado. Uma coisa eu vou ensinar para vocês, muito legal, a calcularem quantos dias de vida vocês já viveram. É muito legal. Vou ensinar vocês a fazer esse cálculo no HP. HP faz tudo, gente. Outra coisa que não tem problema ficar ativada, mas tem pessoas que se incomodam. Data de nascimento. Datas. Embaixo do 4 e do 5 tem dois formatos de data. Dia, mês e ano ou mês, dia e ano. A tecla 4 é o formato brasileiro. Dia, mês e ano. A tecla 5 é o formato americano. Para ativar uma ou outra, você clica no G e a tecla que você quer ativar. Para desativar, você clica no inverso. Ah, Larissa, eu quero ativar a tecla do Brasil. G4. Larissa, eu quero desativar a tecla do Brasil. G5. Some. A HP é bem inteligente nesse sentido, tá? Outra curiosidade da HP. Ela trabalha com um sistema reverso polonês. A HP não tem tecla de igual. Podem procurar aí de qualquer maneira que a HP não tem essa tecla. Por quê? Ela faz a operação inversa. Você primeiro coloca o número e depois a operação. E não a operação entre os números e depois o valor de igual. Se você quiser somar 1 mais 1, é 1, enter, 1 mais. Sistema polonês reverso. Tá? Coisas importantes. Para vocês não terem problemas na prova. Depois de todo exercício que vocês fizerem, de toda a utilização, limpem a memória da HP. Porque se a gente ligar e desligar, a última operação que aconteceu nela não some, tá? Então, para a gente limpar a HP, FCLX. Em cima do CLX tem a tecla reg. E é ela que zera a memória da HP, tá? Sempre FCLX. Larissa, estou no meio de uma operação, errei um número. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem que limpar tudo? É só clicar no CLX. Não aperta FREG, porque o FREG limpa a memória toda.
tá? Então, se vocês tiverem, igual na calculadora comum tem o C e o CE, aperta só no CE, porque se você apertar no C, você zera a operação. Ah, Adri, estou somando, errei um número, era 2 e eu coloquei 4. Então, aqui, 12, Enter, 13. Ai, não era 13, errei. É só apertar o CLX sem o F, que ele zera a tela para você novamente, tá? Isso também é muito importante da nossa HP. Outra dica legal dela. Sempre que vocês forem fazer uma conversão de taxas, tá? Ou juros compostos, vocês vão ver isso na prova. Recomendo que vocês utilizem 6 casas decimais. Larissa, quando eu vou saber se é F2, F3, F9? Olhem sempre para as respostas do exercício. Se a resposta do exercício estiver sendo apresentada em 4 casas decimais, no início da sua operação, você vai apertar um F4, porque ele cresce as casas decimais para vocês. Aumenta a quantidade de zero. Ah, eu quero fazer um F6. Opa, 6 zeros aqui na minha HP. Agora apareceu uma sandalinha, ó. 6 zeros na minha HP. Isso é muito importante para juros compostos, tá? Porque às vezes vocês vão ter respostas muito parecidas, com um final diferente. A gente vai fazer exercício sobre isso. Então, isso pode impactar na resposta de vocês, tá? Então, essa é mais uma dica aí importante da HP. Outra coisa, as principais teclas que vocês vão utilizar é N, I, PV, PMT e FV. N é prazo, I é taxa, PV é valor presente, PMT é parcela e FV é valor futuro. Todo exercício vai dar para vocês 4 variáveis. A quinta é a que você está buscando. Algumas vezes o exercício é claro, algumas vezes o exercício é mais complexo. Mas ele sempre vai te dar 4 variáveis e a quinta é o que você está buscando. Importante. Por que tem tecla laranja? Por que tem tecla branca? Qual que é a dica para vocês não esquecer? Lara, eu nunca sei quando eu vou usar GPMT, quando eu vou usar o PMT direto. A dica master. Se nós estivermos falando de fluxo de caixa, de parcelas contínuas, ou seja, aquela que não varia, eu vou utilizar as teclas brancas. Por quê? Nessas 5 teclinhas que eu mostrei para vocês, nós temos teclas que têm uma letra, teclas que têm 2 letras, teclas que têm 3 letras. Escrevo, Karina. O que que acontece? Com certeza aí, quem já passou pela prova, quem já está fazendo alguns exercícios, observa, Lari, eu fico com muita dúvida na hora da conversão. Eu não sei se eu converto a taxa, eu não sei se eu converto o prazo, eu não sei se eu converto a parcela. Todo o exercício vai sair em função da parcela, porque ela é a irmã mais velha. Ela é a que tem 3 dígitos, que é o PMT. Então, eu olhei para um exercício e vi que tem a parcela indicada e a parcela está em mês, prazo tem que estar em mês, taxa tem que estar em mês. A minha parcela não existe. Eu posso converter tecla branca, eu posso converter taxa ou prazo para o que me for mais conveniente. O que é isso, Larissa? Estou falando, por exemplo, de um fluxo de caixa que eu vou ter recebimento de 12 anos, o prazo está em anos, de uma taxa de juros de 1% ao mês, pagando uma parcela de R$ 1.000. Quanto que eu vou pagar no final? Opa, eu tenho parcela indicada. A parcela está em mês. O prazo, eu falei que está em 12 anos. Eu preciso converter o prazo para mês e não a parcela para 12 mil por ano. Porque senão o meu exercício não fecha. Deu para entender? É sempre a PMT que vai mandar no exercício de vocês, tá? E aí, converter prazo é fácil demais. Ou vocês vão multiplicar por 12 ou vão dividir por 12. É uma coisa muito simples. A questão da conversão da taxa é que a HP programada vai fazer muito trabalho, que é difícil, fica fácil para a gente. Aí eu passo a programação da HP para vocês, adianto no grupo,
para vocês chegarem na quinta-feira que vem com a HP programada, e aí eu ensino vocês a mexer. Taxa perpétua, que a gente vai ver bastante disso, previdência, conversão de taxa, cálculo de CDB em relação à letra, a gente às vezes fica na dúvida de ofertar isso para o cliente, né? Se o cliente me pergunta, eu tenho uma taxa de LCA hoje que paga 90%, eu tenho um CDB de 101. Eu vou no CDB. Eu vou numa letra de 90, tá maluca? Eu vou no CDB. Como que eu provo para esse cliente que a letra é mais interessante? A gente tem que saber fazer esse cálculo na frente do cliente. E na frente e na nossa prova, tá? Então fica essa dica aí para vocês de tecla branca. A parcela é constante, eu vou usar NI, PV, PMT e FV. 4 variáveis são dadas, a quinta variável é a que eu estou procurando. Lari, as parcelas são diferentes, ferrou. O que é parcela diferente? Eu tenho um fluxo de caixa que no mês eu recebo 100, no outro eu recebo 350, no outro eu recebo 250, ferrou. Como que eu vou colocando cada parcela dessa no PMT? Aí nós vamos utilizar as teclas azuis. E a HP, gente, ela é muito inteligente, tá? Embaixo das teclas brancas existem as mesmas teclas azuis. As mesmas. E nós vamos utilizar elas para fazer fluxos de caixas diferentes. Então, se eu tenho ali uma parcela que é diferente, é G para ativar a tecla azul, PMT. 250, G, PMT. 350, G, PMT. E aí eu vou ensinar vocês a calcularem valor presente e valor final, tá? Isso vamos deixar para a nossa próxima aula. Mas a HP, ela faz muito sentido, tá? GCF zero é fluxo de caixa zero. Cash flow zero. É o nosso PV. É o quanto de dinheiro o meu cliente está utilizando. A gente vai fazer bastante exercício nesse sentido. Outra coisa que surge muita dúvidas nos clientes, nos alunos. Quando que eu vou colocar valor negativo na HP? Quando? Para a gente colocar um valor... A HP não faz menos, né? Se eu colocar menos 20, eu não fico com valor negativo. Para que a tecla entenda que é negativo, eu preciso apertar o CHS. Ali ele entende que é um valor negativo. Pensem, Larissa, eu fico com muita dúvida. O que é, quando eu vou colocar CHS? Pensem que todo valor que sai do nosso cliente é CHS. Todo. Então, por exemplo, eu estou pegando uma questão que vai falar assim, o meu cliente investiu 20 mil reais hoje e vai ter uma rentabilidade X daqui a um prazo X. Quanto ele vai ter no futuro? Se eu não coloco um CHS nesse 20 mil, Larissa, esse 20 mil, um cliente investiu, então é dele. É dele, mas saiu do bolso dele e foi para o caixa do banco. O produto investimento é negativo, porque o cliente descapitalizou para investir. Então, esse PV é negativo. É menos 20 mil PV. É 20 CHS PV. Mas existe parcela negativa? Existe prazo negativo? Não, não tem como eu apertar menos 2 e colocar no N. Não existe. Mas taxa negativa existe. Quando que a taxa fica negativa? Quando o meu cliente tem um ágio ou deságio. Pensem que ágio e deságio é igual pedágio que a gente paga para passar na estrada. O daqui de Cabo Frio, inclusive, caríssimo. Sexta-feira, meio-dia, vira para 30 e poucos reais. Então, quando o meu cliente está comprando alguma coisa com ágio, aquilo é caro para ele. Ele tem mais taxa saindo. É a taxa negativa. Se eu tenho um cliente comprando com deságio, a taxa é normal, ele está ganhando um desconto. Então, uma questão que é clássica dos alunos errarem. Por exemplo, eu estou falando que o meu cliente tomou um empréstimo e não que ele investiu um dinheiro. Ele foi no banco, tomou um empréstimo de 20 mil e aí durante 24 meses vai pagar parcelas de 2 mil reais, por exemplo. Coloquei aí 100% de juros, né, pela conta. Ele vai pagar parcelas de 2 mil reais. Quanto que ele vai pagar no futuro? Para eu entender esse valor, o que é negativo nesse sentido? A parcela ou o empréstimo?
Por que que eu estou dizendo que às vezes não faz sentido na cabeça dos alunos? Larissa, o cliente tomou um empréstimo, então o cliente está negativado, já que ele não tem dinheiro. Então, os 20 mil iniciais são negativos. E é exatamente o contrário. Quando o cliente toma um empréstimo, o recurso entra para ele. O que que é negativo? A parcela que ele vai pagar todo mês. Então, é menos 2 mil PMT. Entendem? Tudo isso acaba fazendo muito sentido na prova. Por que que eu estou falando isso? A HP mostra para vocês na conta se o valor entrou ou saiu do cliente no resultado. Então, algumas vezes os alunos acabam confundindo essa questão e erram na prova. Por quê? A prova ela é maliciosa. Ela vai te dar o mesmo resultado, positivo e negativo. Ela vai te dar. Ela vai te dar. Entende? Ah, então o meu cliente é mais 20 mil ou menos 20 mil positivo. Entende? Então a gente tem que saber. Muitas vezes a gente observa, não é matemática que os alunos não sabem, é interpretação de texto. Então é nisso que a gente entende de trabalhar tantos exercícios com vocês, principalmente matemática, para que vocês peguem a manha da calculadora e das interpretações. Tem uma questão clássica que eu vou trazer para a gente fazer, que é de um imposto e é de um ar-condicionado que um cliente compra. Essa é clássica de cair na prova e dos alunos tropeçarem. Mas é aqui que vocês têm que tropeçar mesmo. Não é na hora da prova. E aí muda, gente. Só eu tô falando que eu vou vender, que o cliente vai comprar um ar-condicionado. Na prova vai falar que ele vai comprar uma geladeira, que ele vai comprar uma máquina de lavar, um micro-ondas. O objeto muda, mas o cálculo é o mesmo. É sempre a mesma coisa. Então, são exercícios que vão fazer vocês pensarem. Não sei se vocês gostam da parte de previdência, eu adoro previdência, mas os exercícios são assim, de arrancar os cabelos. Porque ele vai te dar um PGBL, um VGBL, uma progressiva, uma regressiva. O cliente quer sacar dinheiro dos dois investimentos, quanto que ele vai ficar líquido, quanto que ele vai pagar de imposto. Os exercícios são grandes, mas não são difíceis. Nós temos 3 horas e meia de prova. A gente ganha rascunho. Pode usar quantas folhas vocês precisarem. Você só não pode trazê-la para casa. Ah, posso esboçar aqui? Pode, pode. Essa questão das 5 teclas da HP, eu gosto muito de que os alunos pratiquem ela na escrita, porque você não esquece de nenhum ponto. Pegou o rascunho, é NI, PV, PMT, FV. Vai lendo. Ah, ó, me deu o prazo, tal, me deu a taxa, beleza. Me deu PMT, ou não tem PMT, nem sempre o exercício vai ter, tá me pedindo valor futuro. Por que ele não me deu valor presente? Pode ser que o valor presente seja zero, pode ser que a PMT seja zero, entende? Valor futuro zero. Quanto que o valor futuro é zero? Existe essa questão. Então, são malícias da HP que facilitam muito, muito, muito o nosso cálculo. Na hora da prova, facilitam o nosso tempo, porque a prova é muito interpretativa, tá, gente? Muito, muito mesmo. Eu posso falar assim, quando eu fiz a prova, foi em maio de 2022, caíram muitas questões de cálculo, umas 18, de cálculo puro, que só saía por HP. À medida que o tempo foi passando, nós, professores, né, viemos observando que a prova está indo muito interpretativa. E não é para aquela interpretação de cantinho de livro, não. A prova não tem isso. Mas de você entender o que ela está pedindo. Com, às vezes, pouco cálculo. Mas a prova quer saber se você sabe fazer a operação. Igual eu comentei com vocês do CFP ontem, das colinhas. É muito fácil eu dar para vocês as respostas. Falou, ó, essa questão vai cair, a resposta é X, essa questão vai cair, a resposta é X. Às vezes a prova muda de um certo para errado. Considere exceto. Aí você já está acostumado no automático mesmo a procurar a certa, você vai lá e a primeira certa que você vê, você marca. Não precisa fazer a prova correndo. Você tem 3 horas e meia. Ali não é uma competição de quem acaba a prova primeiro, tá? Guardem sempre isso na mente de vocês. Vocês podem levar as 3 horas e meia, não tem problema. O fiscal tá ali para esperar. Para esperar. Não precisa fazer a prova em 1 hora, 1 hora e meia. Se fizer, ótimo. Mas não precisa disso. Eu já falei disso na primeira aula. O maior incentivador da prova é o custo dela.
custa muito caro. 520, 530, acho que 530, né? Vocês me mandaram. Eu tô meio na dúvida se 530 ou 560. Eu acho que é 530. A prova. Pensa quanto de cerveja que a gente bebe por R$ 530, gente. Meu Deus! Meu Deus! Não, não dá. Ó, Silvão mandou aqui pra gente. Um livro muito didático é o de Matemática Financeira, do Matias Gomes. Que pena que não usa HP12C. Eu conheço esse livro, tá, Silvan? E realmente ele não utiliza a HP12C, infelizmente. Tem muito vídeo na internet, tá, gente? Tem muito cursinho na internet. A gente tem dentro da plataforma um curso de introdução na HP12C. Dúvidas que vocês tiverem, eu vou ajudando, vou tentar simplificar o máximo que puder para vocês, com os macetes, tanto de prova quanto de HP. Esses que eu já fui dando aqui para vocês irem se familiarizando. Vocês nunca mais vão esquecer. Tem parcela igual, é tecla branca, esquece tecla azul. Tem parcela diferente, esquece tecla branca, é tecla azul, tá? O que precisa ficar ativado e o que não precisa. A gente vai aprender a fazer cálculo de renda perpétua, que a prova ama, ama. A gente vai aprender a fazer cálculo de custo médio ponderado de capital. A gente vai aprender a fazer cálculo de VAC. Tem muito cálculo que a prova adora. O básico do básico, juros compostos, juros simples, as familiaridades, as singularidades que a prova tem. A prova gosta de usar muito sinônimo, tá? Desconto por dentro, desconto por fora, desconto comercial, taxa equivalente, taxa nominal. Tudo isso a prova gosta de trazer para vocês para confundir, tá? E aí eu vejo muito aluno falando, e eu gosto muito de corrigir nesse sentido, de que a prova tem muita pegadinha. As provas não têm pegadinhas. As provas querem saber se você está atento à leitura. As provas não estão ali para sacanear os alunos. Elas querem saber se vocês entendem do assunto. Ali a gente está sendo avaliado. Por quê? Vamos ser ou já somos profissionais de mercado que vamos atender um outro nível de investidor. Quando a gente está falando aí do segmento alta renda. Ah, Lari, profissional CPA 20, com muita experiência, não é gabaritado para atender um investidor? No sentido da experiência, sim. Mas no sentido da teoria, nós que estamos chegando com essa certificação, estamos muito à frente das pessoas que possuíam a CPA 20 e decidiram ficar para trás. Nós temos mais embasamento teórico, nós conhecemos de investimento, nós sabemos fazer um bom cálculo para o nosso cliente. Por quê? Quando a gente domina a HP, a gente fecha mais negócio. Porque número, gente, matemática é uma ciência exata. Número não mente. Não mente. E se a gente apresenta para o cliente um número que faz sentido para ele, é muito difícil esse cliente ir embora. E dinheiro dentro de casa é dinheiro no nosso bolso. Concorda comigo? Eu não sei aí quem está no banco. Quem já está no banco de vocês? Quem está no primeiro emprego? Quem já está aí no caminho? Mandem aqui para mim. E onde vocês estão? Porque foram muitas pessoas. Quem já foi de mercado, quem está no mercado, Karina está no Bradesco. Você é o que no Bradesco, Karina? Então, a certificação, gente, muda a vida. Tony aí na XP, Karina PJ. Que chique, eu não entendo nada de PJ. Sei nada. Quando eles começam a me perguntar de Pronamp, sei nada. Nada. Tony está aí trabalhando como assessor de investimento, agente autônomo, né? Eu fui agente autônomo durante o tempo. Andressa está aí na gestão do patrimônio. Show de bola. Andressa, ó, CFP, hein? Gestão do patrimônio é isso, seção patrimonial. Já fui middle na RB. Show de bola. Então, gente, todos vocês têm contato com o mercado, ou já tiveram em algum momento. Ninguém está aí fora do mercado, né? Talvez algum outro aluno da turma. Mas quando a gente chega com uma certificação, claro que a gente não anda com a placa no pescoço também, tá, galera? A gente não chega lá. Isso aí é só quando a gente passa. Que a gente conta para todo mundo que a gente é sério, que a gente ganha balão. Isso é só quando a gente passa. Mas um cliente, ele é capaz de entender um profissional que sabe do que está falando. Isso faz muita diferença. E a gente pode trazer isso para a gente quando nós somos consumidores. Vocês querem ser bem atendidos ou mal atendidos? Por uma pessoa que entende do que ela está falando ou por uma que não entende do que ela está falando? Está só tentando te enrolar para vender.
né? Nós vamos trabalhar muito com a parte de investimentos. O Tony deve ouvir bastante isso também, que é, qual é a frase que eu escuto quando eu digo que sou assessora de investimentos? Qual o melhor investimento hoje? Essa frase que eu mais escuto, gente, todo dia tem alguém me perguntando. Às vezes eu estou viajando de Uber, estou pegando um Uber de uma cidade para outra aqui perto e falo que trabalho com investimento. Aí você comenta comigo e fala, ah, mas o que que tá bom hoje? Eu não sei, eu não te conheço. Não existe produto ruim. Existe produto que não é adequado para o seu perfil. Se aquele produto não fosse adequado ao perfil de ninguém, ele não seria comercializado. Aí eu posso englobar o COI, por exemplo, todo mundo tem medo do COI. Todo mundo tem pânico de operação estruturada. As pessoas não entenderam uma operação estruturada e por isso elas não conseguem vender ela, porque é uma operação que faz muito sentido. Tem COI ruim? Tem. Tem. Tem COI aí, antigamente era COI de 10 anos, coisa absurda. Hoje a gente vê COI de 1 ano, 2, 5, 3, com janela de resgate. Previdência. A pessoa pergunta, qual que é a vantagem da Previdência? Meu Deus, ela tem infinitas vantagens. Além de ser um produto de investimento, vai proteger a sua família. Então, isso gabarita a gente, isso muda o jogo. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente domina o que está fazendo, isso muda a regra do jogo. E quando o jogo muda, o nosso bolso muda, porque ninguém está aqui porque gosta. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Concordam comigo? Todo mundo quer se capacitar para ser um profissional diferente no mercado e ganhar dinheiro, gente. Ninguém importa. Todo mundo precisa de dinheiro. A gente falou de inflação hoje na aula. Cada vez que a gente vai consumir, as coisas estão mais caras. E a gente entende que os nossos salários não acompanham a valorização dos produtos, a desvalorização do dinheiro. Então, a gente está nesse sentido hoje de prova, né? De certificação, porque isso vai mudar a vida de vocês. E acreditem, vai mudar mesmo. Eu não lembro quem foi que compartilhou, não sei se foi o Tony, se foi o Ítalo, que compartilhou na nossa outra aula a quantidade de profissionais CEA que a gente tem no mercado. Olhem o tamanho do mercado financeiro. É muito pouca gente. É muito pouca gente. Então, isso faz a diferença na vida de vocês muito breve. Tem pessoas que já estão com a faca no pescoço precisando tirar a certificação. Tem gente que está fazendo aí para estar preparado para futuras oportunidades. Tem gente que está tirando para buscar oportunidade, quer trocar de ramo. Estou falando o Tony. O Tony hoje é XP, o Tony hoje é AI. Será que ele quer passar para dentro do mercado financeiro para ser um CLT? Ele precisa do CEA, entende? Ele precisa desse recurso. Olha, ele está balançando a cabeça aí falando que não. Ele precisa dessa certificação. Mas um profissional aí, gabaritado com CEA, com selo de especialista reconhecido no mercado, faz diferença no planejamento dele? Com certeza faz. Então, não tenham medo da HP, tá? Não tenham medo dos exercícios. A gente cansa, a gente tropeça, mas o que a gente não pode é desistir, tá? Contem comigo sempre, espero que vocês tenham pegos. Tony falou que vai chegar no CFA. Ó, eu não quero chegar lá, não. Eu não vou ter saúde para isso, não. Eu já tô passando mal com o CFP. Não tenho vontade de tirar CFP, mas quem sabe, né? Ou um CFP ou uma CAIA. Não sei se você conhece a CAIA, mas depois dá uma olhada no que a CAIA vai te gabaritar. Tá bom, galerinha? Obrigado por terem ficado hoje, por terem vindo excepcionalmente na quarta-feira. Hoje não acabou a luz aqui na minha cidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, esquecerem alguma dica que eu dei da HP, podem mandar aqui no grupo, né? Que eu vou responder vocês. E contem comigo, tá? Na próxima quinta-feira, por favor, tragam as calculadoras para que a gente possa iniciar a parte de fato de finanças, tá? Pegando aí as diquinhas, os macetinhos, porque tem muito cálculo para a gente aprender. Tá bom? Um bom descanso. Precisando, eu tô por aqui, o Felipe tá por aqui. Acredito que vocês já tenham conhecido algum outro professor também. Se não conheceram, vão conhecer. Aí talvez o Rafael e o Davi. Mas, precisando de mim, pode me ligar. Pode me chamar, pode me mandar mensagem. Eu demoro, mas eu respondo. Tá bom, galera? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima bate-aula.
Uhum. You are sure you want to stop recording to the floor? Você gostaria de deixar a gravação na janela? Are you sure you want to stop recording to the floor?